a gente tem que entender que o suicídio ele tem uma série de facetas. Não é só uma questão comportamental ali, às vezes é um ímpeto que a pessoa Então, tem, às não vezes existe realmente uma culpa de alguém, porque Deus deu esse presente que a vida nos deu. Meu pai tirou a própria vida por conta de uma crise financeira que ele nunca me contou que estava passando. Além da dor da perda, também estou me sentindo muito culpada por não ter conseguido ajudar. O que eu faço? Não consigo sair da cama pensando nisso. Caroline. Ô Caroline, lidar com o suicídio de um ente querido é uma das coisas mais duras daquilo que eu já vi, assim, de experiências de pessoas que eu conheço. E eu tenho pessoas muito próximas a mim que perderam o pai, uma outra perdeu a irmã, e eu pude acompanhar essas histórias. Esse sentimento de culpa é como se a gente pudesse ter feito alguma coisa, mas eu devia ter falado alguma coisa. Eu devia ter feito alguma coisa. Você sabe que tem uma tomada de consciência na vida da gente, que é, eu não posso tudo. E o fato de eu admitir que eu não posso tudo, me faz lembrar que eu sou humano, que eu sou gente. Eu não sou Deus. E a consciência dessa limitação me coloca no meu lugar, sabe? Então, eu sei que você gostaria talvez de ter dito alguma coisa a mais. Talvez você acha que, mas se eu tivesse percebido. Uma pessoa quando chega nesse ponto extremo, até ela perdeu o controle dela. É dessa forma que nós entendemos hoje. Hoje já não se atribui mais culpa, porque muito mais do que falar de culpa no passado, por exemplo, na Igreja Católica, nem missa de corpo presente se celebrava. Porque essa pessoa disse não à vida. Essa pessoa que acaba sendo vítima dela mesma, talvez ela nem tenha tido a liberdade de fazer o ato que fez. Porque muitos dos nossos mistérios não são bem resolvidos. Muitas das nossas questões fazem parte aí de um terreno muito nublado, muito escuro. É tocar sua vida a partir de agora, filha. Eu acho que até uma forma de você fazer uma homenagem ao seu pai é levantar essa cabeça e falar, agora eu vou tocar a minha vida. E a minha vida eu vou fazer valer a pena. Em honra do meu pai. Eu me lembro quando meu pai morreu, 12 anos atrás, 11 anos atrás, e eu tomei esse propósito. Eu falei assim, eu tenho dois caminhos agora. Ou eu me afundo, porque eu amava demais o meu pai. Meu pai era minha referência, meu herói, eu chamava ele de meu herói. Ou agora eu afundo, ou eu vou fazer o meu melhor em homenagem ao paizinho. E eu escolhi fazer o meu melhor em homenagem ao meu paizinho. Sabe, se eu posso te dizer alguma coisa, te digo isso. Escolha fazer o melhor em homenagem ao seu paizinho. Ao menos é isso que eu tenho que dizer. E você sabe que essa coisa do suicídio, ele vai trazer uma série de sentimentos, principalmente a culpa, para os familiares, porque a gente sempre acha que não prestou atenção em algum sinal, que poderia ter prestado atenção e impedido. Porém, a gente tem que entender que o suicídio ele tem uma série de facetas. Não é só uma questão comportamental ali, às vezes é um ímpeto que a pessoa tem, às vezes é um impulso que a pessoa tem. Ela tem são várias circunstâncias e, na verdade, a gente não tem como prever isso. Se a gente pudesse prever isso, se tivesse como controlar isso, ninguém faria isso. Porém, por mais que a pessoa às vezes até ameace ou não fale nada, a gente não sabe se a pessoa vai ou não cometer o ato. Ponto. Então, não existe realmente uma culpa de alguém, porque Deus deu esse presente que é a vida.
nos deu o livre-arbítrio para que cada um de nós sejamos responsáveis pela nossa própria vida. Então, é realmente muito frustrante passar por tudo isso. Agora, existem alguns cuidados que a gente tem que ter quando nós estamos passando por uma situação como essa. Porque normalmente os familiares ficam com vergonha, eles se culpam demais e aí o que eles fazem? Eles se isolam. E esse isolamento é o pior, porque a pessoa vai ficar dentro daquele, sabe, aquele ralo emocional que vai puxando ele para baixo. E isso não é legal. O melhor a fazer é sempre estar com as pessoas, é conversar sobre isso, porque o tema, até o nome, a gente evita falar suicídio. A gente tem medo de falar isso. É que nem câncer, né? Tem medo de falar a palavra porque ficou um tabu. Mas justamente não falar sobre isso é o que piora a situação. Então, minha querida, fale com os seus familiares, desabafa, fala da sua culpa, fala da sua sensação, fala sobre isso, porque quando a gente fala, a fala ela é terapêutica, porque quando você fala, você é obrigado a organizar as palavras, organizar a ideia, e quando você faz isso, ou escrevendo, ou falando com alguém, você organiza os seus sentimentos, porque eu sei que tudo junto aí, você está com medo, está com raiva, tá chateada, está com culpa, é tudo ao mesmo tempo. E quanto mais você fala sobre isso, mais você consegue elaborar e mais você consegue compreender isso. Porque um trauma, Dal, nada mais é que uma experiência não compreendida. Então, quando você não entende aquilo, quando você não dá um significado para aquilo, você fica no vácuo. Mas a hora que você consegue entender que você não tem culpa, que isso aconteceu assim, isso funcionou desse jeito, você deu um significado para aquilo, compreendeu aquela situação, tirou a lição, que foi o que você fez depois na história do luto com seu pai, pronto, aquilo deixou de ser um trauma e você consegue continuar a vida, entendeu?